Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem com vocês? Espero que sim, na medida do possível. Meu nome é Antônio, sou professor de Educação Física daqui da Rede Municipal do Paulista e é um prazer estar com vocês interagindo na disciplina de Educação Física, certo? Então, eu espero que vocês gostem da dinâmica das aulas, certo? E vamos começar, tá bom? Então, a nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a introdução às ginásticas. Então, a gente vai conhecer um pouco do que é essa modalidade da educação física, certo? A gente conhecer um pouco sobre as formas de exercitação do corpo. Então, para que a gente inicie nossa aula, é importante a gente conceituar o que seria ginástica. E aí, vamos entender um pouquinho o que é a ginástica? Então, a palavra ginástica, ela surgiu do grego gymnastike, que é a arte de fortificar o corpo e também da agilidade. Então, a ginástica ela vai ser entendida como uma arte, como algo que representa a vida das pessoas, como representa as formas de exercitação das pessoas. E essa arte vai ser observada diversas formas de movimentação dos exercícios físicos, como uma forma de dar agilidade e movimentação ao corpo. Continuando, a ginástica é uma forma de exercícios físicos que é classificada em duas modalidades. As competitivas, onde vai haver a presença de competição nessas modalidades, e as não competitivas, que são as ginásticas que a gente realiza em vários momentos, vários espaços da vida cotidiana. Então, a ginástica é uma prática milenar, tá certo? Que ela surgiu há milhões de anos atrás, certo? E ela faz parte da vida do ser humano. Ela surgiu enquanto necessidade do ser humano de atacar e defender-se. Então, se a gente parar para observar, as práticas corporais da educação física, elas surgem como uma necessidade, certo? Depois elas vão se tornar algo mais que dê sentido e significado à nossa vida, certo? Então, ela surgiu lá na pré-história, certo? Com os homens das cavernas, e ela foi observando essa questão da exercitação do corpo, mas essa exercitação do corpo não como algo consciente, algo que eles fossem suprir as necessidades do dia a dia deles. Então, a ginástica, por muitas vezes, ela vai ser procurada para quê? Ela vai ser procurada para quem necessita, certo, de adquirir bons hábitos. Então, a ginástica, diferente de lá da pré-história, que era uma necessidade para a sobrevivência, hoje ela vai ser observada como algo que vai suprir a necessidade da nossa saúde. Então, a ginástica ela vai ser utilizada para quem quer melhorar o corpo, emagrecer ou até mesmo fortalecer os músculos. E também melhorar o aperfeiçoamento da mente e também o relaxamento. Então vejam, a ginástica, como ela é tão importante, ela é uma prática que não vai só trabalhar as questões físicas, mas algo que vai melhorar também a nossa mente. Então, é importante que a gente tenha um hábito de se exercitar durante o dia a dia. Ah, professor, mas essa exercitação, ela precisa ser só aqueles exercícios polichinelo? Não, pode ser uma brincadeira, pode ser um jogo, mas desde que a gente consiga movimentar o nosso corpo em relação ao nosso objetivo. Continuando, a ginástica, enquanto prática corporal, ela também se desenvolveu lá na Grécia, como eu falei lá no começo. Como assim, professor, ela se desenvolveu lá na Grécia? A ginástica, enquanto prática corporal, ela foi usada na Grécia primeiramente como sentido de treinar as pessoas para as guerras. Então, a ginástica foi um modelo de prática utilizado como exercitação para preparação guerreira. Ah, professor, então, na pré-história, a gente viu que a ginástica ela foi utilizada como uma necessidade de suprir as necessidades do dia a dia. E agora eu estou entendendo que na Grécia, ela surgiu logo como uma forma de exercitar os exércitos. Mas só foi isso? Não. A ginástica lá na Grécia também, ela foi utilizada como uma forma de preparação do corpo. Eles tinham a questão de deixar o corpo mais belo e mais saudável. Então vejam que legal. A ginástica ela vai tomando características, certo? Cada tempo que ela vai surgindo na história, ela vai sofrendo uma alteração,
certo? E ela vai tomando outros sentidos e outros significados. Então, a gente vendo um pouco da história da ginástica, entendendo como essa ginástica ela foi construída historicamente pelo homem, certo? A gente vai entender que existe a separação delas em dois grandes grupos. Quais seriam, professor, esses dois grandes grupos? As ginásticas competitivas, que são as ginásticas presentes nas competições, inclusive nas competições olímpicas, e as ginásticas não competitivas, que são aquelas ginásticas que a gente realiza durante o dia a dia, certo? E não precisa de competição. E quais são, professor, essas ginásticas? Vamos lá. As ginásticas competitivas são elas artística, acrobática, rítmica, trampolim, aeróbica desportiva. Essas competitivas, em outras aulas, a gente vai entender cada uma um pouquinho em relação de como ela surgiu, para que ela serve, com mais calma, tá bom? A gente só está apresentando aqui rapidinho para vocês saberem que elas existem. E as não competitivas? São elas laboral, natural, calistênica, cerebral, localizada, aeróbica de academia, hidroginástica, contorcionismo e ginástica para todos. Ô professor, mas veja, existem dois grandes grupos, mas só que as competitivas têm mais do que as não competitivas. Beleza. Só que, para que uma ginástica ela se torne competitiva, isso depende de muitas outras questões, certo? Onde as regras elas vão ter que ser bem definidas, onde essa manifestação desse tipo de ginástica tem que ser praticada por vários outros lugares no mundo, certo? Por isso que nem todas são competitivas, mas possa ser que lá no futuro, lá na frente, algumas dessas não competitivas se tornem competitivas, ok? Então vamos dar continuidade. Beleza, a gente entendeu um pouco dessa história, um pouco dessa classificação aí das ginásticas, mas agora a gente vai entender que a ginástica enquanto prática corporal, certo? Ela também exige técnicas. Ah, professor, e o que são essas técnicas? São os movimentos básicos realizados diante das modalidades ginásticas. Então, se a gente parar para observar, eu necessito saber pelo menos algumas dessas técnicas que vão me ajudar a desenvolver outras modalidades ginásticas, certo? Então, quais seriam esses fundamentos? Quais seriam essas técnicas? E lembrando que algumas dessas técnicas, nas outras aulas, a gente vai ver alguns desses movimentos, tá bom? Então, o primeiro fundamento técnico da ginástica são as posturas. E as posturas elas são importantes para que a gente veja como o nosso corpo vai se organizar diante daquela atividade ginástica. E temos as seguintes posturas: estendido, afastado, grupado e carpado. Seguindo isso, nós temos também um outro fundamento conhecido como saltos, certo? Então, os saltos também têm alguns tipos, que são eles: estendido, afastado, grupado, carpado, corça, tesoura e espacato. Vejam só que legal. Então, são vários movimentos que a gente já está falando, né? Palavras que talvez alguns de vocês não tinham conhecimento sobre elas, mas agora a gente vai estar sempre interagindo em relação a isso. Continuando sobre os fundamentos. Então, nós temos também os giros, os saltitos, que diferente dos saltos, são mais pequenos, onde o salto é algo com a maior amplitude, mas os saltitos eles são bem menores, ok? Temos o galope, também temos as posições, né? Eu citei aí duas, que é a posição da vela e a posição do avião. E também temos estrelinha, rodantes, parada de mãos, né? Saltos mortais, que isso aí vai sendo de acordo com as complexidades da ginástica. Todo mundo conseguiu entender? Espero que sim. Então, dando continuidade à nossa aula, surgiu uma grande pergunta. Diante do que a gente observou até agora sobre a ginástica, que a gente viu que a ginástica surgiu lá na pré-história,
que lá na Grécia ela tomou um corpo diferente, né? Que na atualidade as pessoas procuram essa prática ginástica como uma forma de promover a sua saúde e manter o seu corpo saudável. Agora vem a seguinte pergunta: por que o homem se exercita? Lembrando que quando eu falo o homem, é a humanidade. Por que é necessário a gente se exercitar? Boa pergunta. A gente viu lá no começo da aula que o homem, né, pré-histórico, ele tinha necessidades. Hoje, a gente também tem necessidades. E quais são essas necessidades? Será que são as mesmas necessidades de antigamente? Não. Antes ele se exercitava para a sobrevivência dele. Hoje, nós precisamos nos exercitar para manter a nossa saúde. E em consequência disso, quando a gente pergunta por que o homem se exercita, ele se exercita porque o nosso corpo foi feito para se exercitar, certo? O nosso corpo, ele vive em constante movimento, porque o nosso corpo, ele tem que estar em constante equilíbrio. Ah, professor, mas eu não costumo me exercitar em casa. Eu não costumo praticar nenhum outro tipo de exercício. Mas se você parar para observar uma brincadeira que você faz, que você consegue se movimentar e você gosta muito dessa brincadeira, é uma forma de exercitação do corpo? É. Se você gosta muito de dançar e você realiza esse tipo de dança mais de uma vez na semana, é uma forma de se exercitar? É. Porque o importante é a gente conseguir, certo, movimentar o nosso corpo. Outra coisa, em relação a essa questão da ginástica, por que o homem se exercita? Porque toda prática que ele realiza, ela busca dar sentido e significado às suas manifestações. E as ginásticas, elas surgem como formas de expressão de um povo, certo? Então, parem sempre para pensar, quais exercícios eu vou poder fazer na minha casa? Como é que eu vou estar me interagindo com a minha família em relação a esses exercícios? Pode ser numa forma de um alongamento, como eu já citei, numa brincadeira, né? Pode ser andar de bicicleta, mas desde que o exercício ele faça parte da vida de vocês, da vida cotidiana, ok? Então, só recapitulando o que foi falado, a ginástica, enquanto prática corporal da educação física, é algo que também nos identifica, certo? É algo que vem como uma necessidade, mas é algo que traz identidade para a nossa vida. Então, quando a gente para pensar, ah, professor, eu vejo muita gente indo para a academia da saúde fazer zumba, ou eu vejo muita gente indo para as academias, porque cada um vai buscar seu objetivo próprio, vai buscar uma forma de se expressar, porque a ginástica também é uma forma de expressão do corpo, certo? Então, se a gente parar para pensar que as formas de expressões corporais, elas são algo que nos legitima, que nos identifica, então eu estou entendendo que aquilo é algo bom. Outra coisa, sobre todos esses tipos de ginástica que foi apontados para vocês, tanto as competitivas como as não competitivas, o que é que a gente pode entender sobre isso também? Que tudo isso que foi deixado é uma herança, certo, de um processo de construção. Porque não são ginásticas que surgiram no contexto atual. Elas vêm sendo construídas durante a história, certo? E elas vão sendo deixadas para a gente como herança, como algo que a gente pode representar a nossa vida. Ok, gente? Então, por que o homem se exercita? Por conta de uma necessidade de movimentar o corpo e de também trabalhar a saúde do nosso corpo. Ok? Então, se a gente parar para pensar, eu vou lançar um desafio para vocês, certo? Essa semana. Ah, professor, mas o desafio vai ser algo muito grande, o desafio vai ser algo muito difícil. Não, vai ser bem tranquilo, tá certo? O desafio da semana vai ser o seguinte: pensando nessa necessidade de exercitação do corpo, pensando nessa questão dos tipos de ginástica, eu quero que vocês apontem cerca de 5 atividades, certo, do dia a dia de vocês que vocês acham que é ginástica, ou atividades que sejam exercício
que pode ser realizado entre a família de vocês. Pode ser um jogo? Pode. Pode ser uma brincadeira? Pode. Pode ser uma dança? Pode. É exercício? É. Então, vejam aí como vocês vão citar. Eu espero que participem do desafio, tá certo? Porque isso é um momento aí bastante legal, que a gente consegue ver que vocês estão bem assíduos aí na aula, tá bom? E eu deixo para vocês a seguinte reflexão. Se exercite, você será outra pessoa. Vê que legal. Se exercite, você será outra pessoa. Como assim eu vou ser outra pessoa? Eu vou conseguir mudar os meus hábitos. Eu vou ganhar uma identidade de uma pessoa mais ativa, né? Eu também vou estar ficando livre de algumas doenças, certo? E dentro de uma gama de coisas, eu vou estar sendo sempre beneficiado em relação à prática de exercício físico. Tá certo, gente? Então, lembrem-se sempre disso. Se exercitem, pois vocês serão outra pessoa. E a gente vai ficando por aqui, tá bom? Eu desejo a vocês bons estudos, certo? Interajam aí sempre com os desafios, tá bom? E a gente se encontra na próxima aula. Um beijo para vocês.